A paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o presbítero Justino Barbosa, você está no canal Cristão em Questão, seja bem-vindo. Bom, nós iniciamos uma série de mensagens cujo tema é As 7 Igrejas da Ásia Menor. Já fizemos uma introdução em um vídeo atrás, já lançamos também um vídeo sobre a primeira igreja da Ásia Menor, que é a igreja de Éfeso. E, inclusive, se você ainda não viu esse vídeo, que está muito bom, clica no cardzinho que irá aparecer logo aqui em cima, na parte superior do vídeo, e assista esse vídeo sobre a igreja de Éfeso. E hoje nós iremos falar sobre a segunda igreja da Ásia Menor, chamada Esmirna. A segunda mensagem do Senhor Jesus Cristo para a sua segunda igreja, chamada Esmirna. A igreja de Esmirna, irmãos, ela não recebeu sequer nenhuma repreensão do Senhor Jesus. Jesus Cristo, ele não apresentou nenhum ponto negativo na igreja. A igreja de Esmirna, assim como Éfeso, era uma cidade portuária, uma cidade comercial bastante rica, uma das cidades também de destaque da Ásia Menor, de orgulho da Ásia Menor. E Paulo, provavelmente, em sua terceira viagem missionária, iniciou ali uma congregação, uma igreja, uma comunidade de cristãos. Jesus, ele inicia a sua palavra à igreja de Esmirna e se dirige a esta mesma igreja, assim como ele se dirigiu à igreja de Éfeso e assim como ele se dirigirá às demais igrejas. Jesus, ele diz da seguinte maneira: ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve. Provavelmente é quase certo que o anjo da igreja de Esmirna era um homem chamado Policarpo, discípulo de nada mais nada menos que João, o apóstolo amado, o discípulo amado, o apóstolo do amor. E a história diz que o próprio João foi quem consagrou Policarpo como um dos primeiros bispos de Esmirna. Ele era o pastor, o encarregado, o supervisor de Esmirna. Provavelmente ele era esse anjo, o pastor, o líder a qual estas palavras são dirigidas. Policarpo, segundo Irineu, que também era um contemporâneo de Policarpo e conheceu-o pessoalmente, ele declara, ele corrobora a assertiva de que Policarpo foi um discípulo de João e que João o consagrou, o separou para o bispado, o episcopado. Então ele era o bispo da igreja de Esmirna, na época de 96 e 100 depois de Cristo. Policarpo provavelmente deve ter morrido no ano 156 depois de Cristo, martirizado por conta da sua fé, por conta das suas convicções e crenças e por pregar a palavra de Deus, assim como seu professor foi exilado em Patmos. A igreja de Esmirna, irmãos, estava enfrentando tempos dificultosos, estava sob intensa perseguição do Império Romano. O imperador romano, chamado Domiciano, decretou que todos os povos pertencentes, agregadas a Roma, todas as províncias que estavam sobre o seu império, sobre a sua regência, deveriam prestar-lhe culto e tributo. Isto valia para todos. Só quem ficou isento deste culto, desta adoração, foi os judeus, que receberam essa prerrogativa da parte do Império Romano e do Imperador Domiciano. Mas o resto todo deveria adorar, prestar reverência e culto ao Imperador Domiciano, que se considerava um ser divino. Só que o porém está em que a igreja, ela não se prostrava e nem reconhecia outro senhorio a não ser do Senhor Jesus Cristo. E por conta disto, a igreja passou a ser rechaçada, perseguida e sofreu vários e vários males por parte do mundo pagão que lhe rodeava, por parte do Império Romano. Por isso que Jesus, ele inicia dizendo: assim diz aquele que é o primeiro e o último. Porque Jesus, ele quer mostrar à igreja que ele está no controle de todas as coisas. Assim diz aquele que é o primeiro, aquele que originou tudo. Isso nos leva para aquela passagem que diz que por ele, por meio dele, por intermédio de Cristo foram feitas, criadas, geradas todas as coisas. E também para ele são todas as coisas. Cristo é a origem de tudo e também o propósito de tudo. Assim como Cristo gerou a história, ele também dará fim, cabo da história, tanto do mundo como da igreja. E Jesus continua dizendo: aquele que foi morto e reviveu. Por que Jesus diz isso a esta igreja? Porque esta igreja estava em face da morte, estava na iminência de morte. Haviam cristãos que estavam sendo perseguidos e outros estavam na iminência de serem mortos por conta da sua fé. Inclusive o próprio Policarpo, que era o pastor, o bispo
Mas Jesus, ele estimula esta igreja dizendo: eu morri. Assim como Cristo morreu, ressuscitou e a morte não tem mais poder sobre ele, Jesus também está dando uma garantia para esta igreja. Jesus, ele é a base, a garantia, o selo da ressurreição de todos os crentes. Ele é a primícia dos que dormem, o primeiro a ressuscitar, o padrão. E nós também, assim como Cristo, seremos ressuscitados, ainda que morramos nesta vida. Mas Cristo nos garante, assim como ele ressuscitou, que nós também iremos ressuscitar. Então Jesus aqui no versículo 1, ele dá uma garantia que está no controle de todas as coisas que estão acontecendo no mundo, na vida da igreja. E também dá uma garantia da ressurreição da igreja. Ainda que eles estejam na terra perseguidos e mortos, mas Cristo garante futuramente uma ressurreição. E no versículo 2 Jesus diz: eu sei as tuas obras e a tua tribulação e pobreza, mas tu és rico. Essa palavra que aparece aqui, pobreza, no grego, pitokeia, ela significa uma pobreza extrema, ela significa uma pobreza de não possuir nada. Esses irmãos, por causa da sua fé em Cristo Jesus, do seu testemunho em Cristo Jesus, eles estavam tendo seus bens confiscados, despojados, e estavam vivendo um período de tamanha pobreza, de miseridade total. Irmãos estavam passando fome nesta igreja. E a gente hoje prega que Jesus tem que prosperar todo mundo que vem para Cristo. Todo mundo na igreja tem que prosperar, tem que crescer, tem que produzir com abundância, tem que ter um celeiro abastado. Mas esta igreja aqui estava vivendo uma miseridade extrema, escassez. Aqui era pobreza extrema em todas as áreas. Esses irmãos estavam sob pressão por conta da sua fé. O Império Romano estava bombardeando por todos os lados. E para o mundo que estava à sua volta, em torno deles, eles eram pobres. Para eles, eles eram pobres no que diz respeito material. Mas quando Cristo olha para eles, Jesus diz: tu és rico. Jesus, ele nos ensina um conceito e um princípio muito importante para nós. Que não importa o que as pessoas pensam ou veem em nós. E não importa a visão que eu tenho de mim mesmo. O que importa é a visão que Cristo tem acerca de mim. Continuando aqui. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, porém são sinagogas de Satanás. Já não bastava a igreja ser bombardeada pelo Império Romano, pelos gentios. A igreja também estava sendo bombardeada pelos próprios judeus, que se diziam povo de Deus, sinagoga de Deus, povo para o qual Deus se revelou exclusivamente. Mas essas pessoas estavam blasfemando contra esses irmãos, talvez devido ao estado que eles estavam de miseridade, eles estavam blasfemando da fé desses irmãos. Assim como os judeus, os fariseus blasfemaram contra Cristo e o Espírito Santo, dizendo que Cristo operava sinais e maravilhas pelo poder de Deus Ebu, assim também estava acontecendo com a igreja. Porque a igreja que quer imitar a Cristo, ela vai padecer os mesmos sofrimentos que Cristo padeceu. Ela vai ser vituperada assim como Cristo foi vituperada, porque ela está trilhando, andando nas pegadas, nas trilhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esses judeus que se consideravam povo de Deus, Jesus Cristo olha para eles e diz que a sinagoga de Satanás, congregação de Satanás, Satanás presidia, governava sobre eles. Eles pensavam que estavam cumprindo os propósitos e a vontade divina, quando na verdade estava fazendo a vontade do seu pai espiritual, que era Satanás. Então Jesus nos ensina que não basta somente ser crente no nome, não basta somente ter a genética de um crente, tem que ser crente no interior. Como Paulo diz, não é judeu aquele que é exteriormente, mas aquele que é interiormente, aquele que demonstra a mesma fé que teve o patriarca Abraão. O verdadeiro judeu é aquele que anda nas pisadas da fé que demonstrou o patriarca Abraão. Versículo 10. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus Cristo, ele trata a sua igreja com transparência. Ele não esconde nada de ninguém. Se alguma vez alguém te apresentou um evangelho que você seria feliz em todas as áreas e para sempre, esse evangelho é enganoso. Jesus Cristo, ele não nos garantiu uma vida somente de felicidades e de gozo nessa terra.
Mas o próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições. E o apóstolo Paulo diz que todos aqueles que querem viver piedosamente no Senhor Jesus serão perseguidos, afligidos. Então Jesus, ele mostra a realidade do que está acontecendo e do que iria acontecer, dizendo para esta igreja não temer. Ela iria passar por uma intensa perseguição, estava passando, e essa perseguição continuaria durante 10 dias, que muitos entendem como 10 períodos de tempo, em que os imperadores de Roma governaram sobre Roma, e todos esses 10 imperadores perseguiram e mataram muitos dos irmãos e cristãos durante 10 períodos de 10 reinos, de 10 Césares. Então esta igreja seria perseguida e seria até morta, alguns seriam presos, mas Jesus diz: não temas, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A morte natural é o curso da vida humana que todos nós um dia teremos que passar e enfrentar, salvo aqueles que estarão vivos quando a trombeta soar e Jesus Cristo arrebatar a sua igreja. Então a morte física, uma hora ou outra, chegará para nós. Então nós não devemos temer a morte física. O próprio Policarpo, no ano de 156, ele foi preso pelas autoridades gentílicas, que tentaram fazer com que Policarpo negasse a sua fé em Cristo Jesus e assim recebesse um escape da sua vida. Mas Policarpo diz para as autoridades ímpias, pagãs de sua época: eu sirvo o Senhor há 86 anos e Ele nunca me fez mal algum e nunca me desamparou. Então por que eu renegaria ao meu Senhor e o meu Rei? Que demonstração de fé de Policarpo! Por conta dessa declaração de fé, ele foi morto, martirizado. Mas Jesus diz para esta igreja: ser fiel até a morte, ser fiel mesmo diante da morte. Satanás, ele não está no controle da situação. Satanás, ele não está no controle da igreja. Se Satanás estava tentando esta igreja durante 10 períodos de tempo, era sob a permissão de Deus, era sob algumas restrições e limitações. Satanás não tem o poder para fazer o que bem deseja contra nossas vidas. João vai dizer que aquele que conserva-se a si mesmo puro, o maligno não lhe toca. Até na morte do crente há um propósito divino. Porque até quando a igreja era martirizada, isso fazia com que o evangelho crescesse ainda mais. E Jesus fortalece esta igreja dizendo para ela não temer, não ter medo da morte, não ser subjugado pelo medo da morte. Jesus Cristo dá uma garantia para esta igreja, dizendo: eu sou o primeiro e o último, o que morreu e ressuscitou. E no final também Jesus Cristo dá mais uma garantia para esses irmãos, dizendo que se eles fossem fiel até diante da morte, até diante da iminência da tirada da sua própria vida, eles receberiam uma coroa da vida e não sofreriam o dano da segunda morte. Eles podem até passar pela primeira morte, mas eles jamais sofreriam o dano da segunda morte, que é muito pior. Porque a primeira morte é a morte física, é a separação do espírito do corpo. Mas a segunda morte é a morte espiritual, é o lago de fogo, destino final dos ímpios, onde haverá um isolamento, um afastamento total da graça, da bondade de Deus. Então nós estamos aqui encerrando mais uma sessão da sequência As 7 Igrejas da Ásia Menor. Se inscreve em nosso canal para você estar sempre recebendo nossas mensagens. Ative também o sininho das notificações, deixe o seu gostei e nos espere e nos aguarde até a próxima mensagem sobre a próxima igreja. Glória a Deus, que Deus possa te abençoar. Tchau.